Os dinossauros do Brasil. Luiz Anelli. Prefácio. O livro que você tem em mãos foi escrito pelo professor Luiz Eduardo Anelli, ou Anelli, como ele gosta de ser chamado. Nos últimos anos, esse paleontólogo especializado em invertebrados surpreendeu-nos com o seu gosto pelo estudo dos dinossauros, vindo a se tornar um dos mais importantes divulgadores dos dinossauros do Brasil. Seu nome está relacionado à elaboração da réplica do Allosaurus fragilis, hoje exposta no saguão do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, e a exposição Dinos da Oca, realizada de dezembro de 2005 a março de 2006 no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo, e visitada por 550 mil pessoas durante pouco mais de 3 meses. Recentemente Anelli foi o responsável pela instalação da primeira réplica do Tyrannosaurus Rex da América do Sul, na Escola Parque Sabina, em Santo André, São Paulo. Paralelamente a tudo isso, dedicou-se com afinco à oficina de réplicas do Instituto de Geociências da USP. Talvez este o seu projeto mais importante, pois possibilita às escolas e universidades de todo o Brasil terem seus acervos didáticos réplicas de fósseis de muitas regiões do mundo. O interesse de Anelli pelos dinossauros não é recente. Em 1995 viajamos para Drumheller, uma pequenina porém simpática cidade da província de Alberta, no sul do Canadá, autoproclamada Dinosaur Capital of the World e capital mundial dos dinossauros. Entre as inúmeras atividades de pesquisa que realizamos por lá constaram expedições de campo nas chamadas Badlands, uma região de topografia única caracterizada por cânions escavados pela erosão, à semelhança de grandes erosões, com vegetação rala e pequenos cactos. As rochas mesozoicas afloram nas Badlands quase sem intemperismo e contêm incrível registro de dinossauro e outros fósseis. Escalar a topografia acidentada desses cânions não é tarefa fácil, tanto que, a certa altura, Anelli literalmente tropeçou em um fragmento de osso que jazia parcialmente exposto no chão arenoso de uma estreita trilha. Imediatamente os colegas canadenses exclamaram: "Um de nossos amigos brasileiros acabou de encontrar uma das partes que faltavam do crânio do Centrosaurus." Em minha opinião, esse tropeço, digo achado, bem como os dinossauros de Drumheller, influenciaram decisivamente a personalidade paleontológica de Anelli. O Guia Completo dos Dinossauros do Brasil representa, portanto, o ápice de uma aventura paleontológica iniciada aproximadamente há 15 anos e repleta de estudos, leituras, visitas a museus e contatos com especialistas. Diferentemente do que o título do livro pode sugerir, ele não foi elaborado apenas com o intuito de apresentar a já manjada, pelos especialistas, série de dados morfológicos das diferentes espécies de dinossauros. A abordagem aqui apresentada é mais inteligente e desafiadora. Inicialmente, o autor lança a mão de dados relativos à evolução biológica e ao registro fóssil por uma perspectiva histórica. Conforme o próprio Anelli destaca, conhecer o contexto histórico dos fatos nos estimula ao confronto de ideias, a procurar e formular respostas, abrindo nossa curiosidade científica. Após transitar pela origem e funcionamento dinâmico da Terra e apresentar alguns dos principais capítulos da história geológica da vida, o autor discorre sobre os períodos da Era Mesozoica, que tem nos dinossauros alguns dos elementos mais espetaculares do registro fóssil. A partir de então ele apresenta a definição biológica e as relações de parentesco entre os diferentes grupos de dinossauros. São questões em geral presentes em obras estrangeiras que este livro vem contemplar no Brasil. O cenário acima começa a mudar radicalmente, contudo, quando o autor passa a abordar as pesquisas sobre esse grupo de fósseis em âmbito mundial, com ênfase na América do Sul. O aspecto mais interessante e inédito desta obra é, sem dúvida, o momento em que se discute a disparidade entre a diversidade de espécies de dinossauros existentes em território argentino e brasileiro. Esse tema é o cerne do Guia Completo dos Dinossauros do Brasil. Muitos dos dados levantados pelo autor e as várias causas apontadas para explicá-los são instigantes e passíveis de investigação futura. Certamente o registro fóssil dos dinossauros no Brasil é um espetacular exemplo de megatendenciamento ou megabias, em que os processos tafonômicos de preservação tiveram um importantíssimo papel na qualidade do registro preservado.
A outra grata surpresa é o inusitado catálogo de espécies de dinossauros do Brasil incluído no final da obra. Lançando mão de reconstruções muito bem elaboradas, Anelli nos mostra o que é, de fato, conhecido sobre a anatomia das espécies brasileiras. Você, leitor, já se perguntou, quantos ossos existem dos Tauricosaurus priscei, a primeira espécie de dinossauro descrita no Brasil? Qual seu aspecto geral? Por que, até o momento, são conhecidos apenas 2 ou 3 crânios das espécies de dinossauros brasileiras? Esses questionamentos mostram quão complexos foram os processos que governaram a gênese do registro fóssil mesozoico do Brasil. Assim, embora este livro seja uma obra para o público em geral, a abordagem empregada qualifica como leitura obrigatória para os profissionais de paleontologia. Pelas mesmas razões, o livro tem ainda alto potencial para ser utilizado como material didático nos cursos introdutórios de Geociências e Biociências. Dr. Marcelo Guimarães Simões, professor adjunto de Paleontologia e Geologia, Instituto de Biociências de Botucatu, Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, IBUNESP.